Não, eu prefiro não usar. Boa noite a todos. Pode. Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande retornar a essa casa de luz, de bênçãos, onde a gente sempre é muito carinhosamente recebida. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Logo após os apóstolos se estabelecerem em Jerusalém, em seguida à revelação do Pentecostes, os trabalhos de assistência social iam maravilhosamente organizados, muito embora as perseguições que se esboçavam, quando a casa acolhedora dirigida por Simão Pedro foi procurada por infeliz mulher. Trazia todos os estigmas das pecadoras, fora lapidada, exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos, pronunciava palavras torpes, demonstrava-se semilouca e doente. As mulheres do reduto cristão retraíram-se alarmadas. O próprio Simão Pedro, que havia recebido lições preciosas do Messias, vacilou quanto à atitude adequada que o caso reclamava. Aquele abrigo se dedicava ao recolhimento de pessoas desventuradas. Mas como classificar a situação daquela pobre mulher que elegera o vaso da angústia nos gozos excessivos da vida? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia agora o fel das aflições? Simão Pedro, no íntimo, desejava mesmo pedir-lhe que se retirasse, mas relembrou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nos ditames que regiam o Instituto Fraterno, era necessário, pois, recorrer à inspiração do Messias. Jesus, com certeza, lhe ditaria o recurso. Enquanto a infeliz mulher aguardava a resposta sob o apuplo de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, Simão Pedro buscou o reduto doméstico e exorou a presença do amigo Messias que já havia sido crucificado. Em poucos instantes, pôde perceber a sua presença nimbada de claridade resplandecente, tão próximas das suas mãos que se estenderam os súplices. E Simão, entendendo a brevidade daqueles momentos preciosos, foi de pronto atacando o assunto. Senhor, temos à porta uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Inspira-me, ajuda-me, o que fazer? Jesus entreabriu os lábios sublimes e lhe disse: Simão, eu não vim à terra para curar os sãos. E Pedro, entendendo a profundidade daquelas palavras, redarguiu: Senhor, estamos agora sem a tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos nesse lar com que fim? A fim de julgá-la? Não, Pedro. Para esta tarefa em glória, existem na terra inúmeros juízes. Seria então para lhe dar conta da extensão dos seus erros? Também não, Pedro. Para isso, a nossa irmã conta nas vias públicas, com inúmeras bocas que amaldiçoam e tantas outras mãos que apedrejam. Seria então para lhe mostrar a gravidade dos erros em que se envolveu por si mesma? Também não, Pedro. Para isso, existem aqueles que a exploram, lhe dando fome e sede, dor e desolação. Seria então, Senhor, para lhe mostrar as penas que lhe aguardam, tanto nesta quanto na outra vida? Não, Pedro. Para este mistério existem os espíritos que acusam em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. Simão chorou súplice, porque no fundo desejava mesmo conformar-se com os ditames da lei, para em seguida exemplificar com o legado de amor que Jesus lhe deixara. Arquejava e soluçava, ignorando como proceder nas indagações, quando Jesus, iluminado e benevolente, acercou-se dele, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantemente pela face e lhe disse: Simão, para amaldiçoar e ferir, sentenciar e punir, os campos e as cidades estão repletos de maus seguidores. O nosso ministério
ultrapassa a própria justiça. E o Evangelho, para ser realizado na terra, necessita do concurso daquele que auxilia e salva, ajuda e ergue, ama e perdoa. Vai, Pedro, abre a porta do arrependimento à nossa irmã transviada. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Tira-a da morte e traze-a para a vida. E jamais ouvide que na terra nós somos os portadores da boa nova da salvação. Dito isso, Jesus se internou em profundo silêncio e Simão ainda pôde ver a sua figura se esvaindo ante a claridade evanescente da hora vespertina. Levantou, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu a porta de manso e dirigiu-se à mulher de forma acolhedora. Podes entrar, a casa é sua. E ela, não entendendo muito bem o que se passava, lhe indagou: quem és tu? E Simão Pedro, com os olhos empapuçados de tanto chorar, respondeu numa frase breve: eu sou seu irmão. Meus irmãos, quando nós nos reportamos a essa história da lavra de Humberto de Campos, ditada pelo lápis mediúnico de Francisco Cândido Xavier, nós o fazemos com o propósito de ilustrar o tema da noite. Essa história se chama Nas Hesitações de Pedro. Vejamos, meus irmãos, nas hesitações de Pedro. E a história é muito clara. Ela nos narra quando uma simples mulher que havia sido apedrejada porque havia sido flagrada em adultério, procurou a casa do caminho solicitando socorro. Vejamos o que acontece. As mulheres do reduto cristão retraíram-se alarmadas, fugiram alarmadas, porque uma simples mulher que pronunciava palavras torpes, demonstrava-se semilouca e doente, bateu à porta do caminho pedindo auxílio. Humberto nos diz que o próprio Simão Pedro, que havia recebido lições preciosas do Messias, vacilou quanto à atitude adequada que o caso reclamava. E ele vacila por quê, meus irmãos? Porque Pedro, ao invés de simplesmente abrir a porta, ele passa a julgá-la. O que diz Pedro? Ora, se ela elegeu o vaso da angústia nos gozos excessivos da vida, lhe cabe agora o fel das aflições. Se ela bebeu com loucura na taça dos prazeres, agora que ela aceite as consequências disso. Ele julgou aquela criatura. Quando ele percebe o erro que ele está se envolvendo, o que ele faz? Opa, Jesus já foi crucificado, mas eu preciso recorrer à inspiração dele. Ele procura o lugar mais silencioso da casa, vai ali, ora e pede a presença de Jesus. E Jesus, quando chega, depois da exposição de Pedro, Senhor, temos à porta uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, o que fazer? Eu não sabia o que fazer. Jesus simplesmente fala: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Olha só, eu não vim à terra para curar os sãos. E Pedro já sabia disso. Porque quem que seguia o Cristo? Eram os imperadores? Eram os poderosos? Eram os senadores? Quem eram? Eram as pessoas simples daquela época. Eram aqueles que estavam, às vezes, relegados pela sociedade. Eram aquelas criaturas mais puras que seguiam Cristo. Por quê? Porque buscavam aquela palavra de verdadeira libertação. E Simão sabia daquilo, que ele veio para curar aqueles verdadeiramente doentes, principalmente os doentes da alma. E o Cristo só fala: eu não vim à terra para curar os sãos. E Simão, ele ainda enfrenta o Cristo. Fala: mas vamos receber aqui para julgar? Vamos receber aqui para quê? Para lhe dar conta dos seus erros? Para lhe falar do que aguarda na vida futura, nessa vida, as penas que terá que suportar? E o Cristo vai dizendo: não, Pedro.
E Simão, no fim, olha só como diz a história, mesmo depois do Cristo falar para ele que tinha que receber, ele dizia o quê? Ele falava assim que ele queria se conformar aos ditames da lei, ou seja, dizer que estava certo aquela criatura ser apedrejada, e depois exemplificar com o legado de amor que o Cristo lhe deixara. E ele entra em desespero, porque ele não sabe nem mais como prosseguir nas indagações com o Cristo. E o Cristo, né, sempre com a palavra correta, para o momento correto, ele fala: Simão, para amaldiçoar e ferir, sentenciar e punir, os campos e as cidades estão repletos de maus servidores. Olha que coisa fantástica que Jesus fala. Quem acusa, quem sentencia, quem pune, é mau servidor. É mau servidor. Ele diz assim: o evangelho necessita do concurso daquele que ampara e salva, ajuda e ergue, ama e perdoa. E é isso que a gente tem que fazer se a gente quiser trabalhar na seara do Cristo e pregar o evangelho do Cristo. Porque não adianta a gente vir só à casa espírita. A gente vem de segunda, vem de quarta, vem de sexta, estuda, participa das palestras, mas isso tem nos transformado em verdadeiros espíritas cristãos? Essa é a indagação que a gente tem que fazer. E quando a gente faz essa indagação, ninguém se arvora na condição de austero fiscal das consciências alheias. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer recorrentemente para nós mesmos. O que o Espiritismo está mudando em mim? Será que eu ainda estou vacilando como Simão naquela história? Naquela narrativa de Humberto de Campos? Será que a gente ainda está hesitando quando a gente sabe dos nossos compromissos com a nossa doutrina que nós livremente elegemos para seguir? Quando a gente sabe dos compromissos que a gente tem conosco mesmo, daqueles que nós assumimos na vida espiritual antes da nossa reencarnação, quando nós planejamos o gênero de provas que a gente ia passar por aqui? E muitas vezes o que a gente faz? Na espiritualidade, quando a gente está despojado do corpo carnal, o espírito ele tem uma visão mais ampla da sua própria situação. E aí ele faz o quê? Ele planeja a sua próxima reencarnação. E ele vai planejar uma reencarnação que lhe ofereça os meios e os mecanismos para crescer espiritualmente, para vencer as suas imperfeições. E ele pede, muitas vezes, aqueles gêneros de provas difíceis, porque ele sabe que são aquelas provas que ele necessita para dar passos largos rumo à sua própria evolução. Só que tão logo ele mergulha na carne, a atração da vida material faz com que ele se esqueça desses compromissos assumidos. E ao invés de dar mais valor àquilo que mais importa para a gente, que são aqueles valores de natureza moral, ele se entrega ao deleite do gozo da vida material. E aí a criatura se perde. Ela perde muitas vezes uma oportunidade de crescimento, uma reencarnação. Ela tem que voltar numa outra situação para poder cumprir aquilo que ela podia cumprir agora. E muita gente ainda fala assim: não tem problema. Se eu não fiz agora, eu faço na próxima reencarnação. Tá bom. Só que a doutrina fala que na esfera terrena tem mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, aguardando uma vaga para reencarnar aqui na Terra. Se a Terra tem mais ou menos 7, 8 bilhões de habitantes, a vaga está 3 por 1. É disputada essa vaga da reencarnação. Nós pedimos para reencarnar. Nós imploramos para reencarnar. Não é justo que agora, mergulhados na carne, a gente desdenhe dos compromissos que nós livremente assumimos na vida espiritual. Que a gente perca o tempo que é tão precioso para nós, para a nossa evolução. A gente não pode mais, como aconteceu com Simão nessa história, hesitar quanto aos compromissos que nós assumimos. Quantas vezes Jesus bate à nossa porta, disfarçado de um sofredor, de uma pessoa necessitada,
e a gente fecha a porta para o Cristo. A gente hesita naquelas situações simples que a vida nos oferece, que nós precisávamos realizar de uma forma caridosa, de uma forma carinhosa, de uma forma espontânea, e a gente vacila. Está na hora de nós, espíritas cristãos, assumirmos a nossa responsabilidade. Porque se somos espíritas, forçosamente somos espíritas cristãos. Porque o espiritismo é uma doutrina que segue a lição do Cristo. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele diz o seguinte, que o Espiritismo não veio trazer uma nova moral. Se ele não veio trazer uma nova moral, é porque ele pegou um código de conduta moral que lhe era pré-existente. E qual é esse código de conduta? A moral do Cristo. A gente for lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver. Quando Kardec pergunta se existe algum modelo, algum arquétipo de guia de perfeição para a humanidade, os Espíritos simplesmente respondem, vede Jesus. Bom, então, se nós somos espíritas cristãos, é necessário que a gente paute a nossa vida de relação conforme os princípios cristãos. E aí a gente pergunta, e é fácil? Não é fácil, meus irmãos. Na casa espírita, ninguém promete facilidade para ninguém. Não existe facilidade. Por quê? Porque para a gente ser verdadeiros espíritas cristãos, nós temos que travar uma batalha ferrenha contra as nossas próprias imperfeições. E isso não é fácil, porque isso necessita de uma vontade hercúlea para vencer as nossas imperfeições. Infelizmente, muitas vezes a nossa vontade, que Emmanuel diz que é a maior potencialidade da alma, a gente usa para a conquista dos bens materiais. E a gente não usa essa mesma vontade para a conquista dos valores morais. A gente vacila. Se a gente disser assim, olha, daqui uns dias, daqui um ano, 2 anos, eu vou conseguir comprar a minha casa. É um propósito de natureza material. A gente trabalha fora de horário, faz hora extra, economiza, isso vai lá e compra aquilo que a gente queria tanto. Mas façamos uma promessa. A partir de 1º de janeiro de 2024, eu não vou ser mais orgulhoso. Eu não vou ser mais egoísta. Eu não vou ser mais vaidoso. Eu não vou ser mais irascível. Eu vou ser mais pacífico. Eu vou ser mais manso. A gente consegue? Por quê? Porque a gente não empenha a nossa vontade para a conquista dos bens espirituais como fazemos para a conquista dos bens materiais. Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, é possível ao homem vencer as suas imperfeições através dos seus próprios esforços? Olha que pergunta fantástica. É possível ao homem vencer as suas imperfeições através dos seus próprios esforços? E o que os Espíritos nos respondem? Sim, basta que ele tenha vontade. E aí eles lamentam, pena que são poucos que têm a verdadeira vontade. Olha só, não é o Douglas que está falando, são os Espíritos que estão nos falando. Para vencer as nossas imperfeições, nós temos essa capacidade desde que nós tenhamos vontade. Se eu colocar essa vontade para conquistas dos bens materiais, para conquistas dos bens morais, nós vamos conseguir vencer as nossas imperfeições. E os Espíritos lamentam dizendo assim que são poucos aqueles que têm a verdadeira vontade de vencer as suas imperfeições. Kardec, com a inteligência que lhe era peculiar, ele não se satisfaz só com a resposta da questão 909. Ele vai na 910 e pergunta assim, mas se a vontade do homem não estiver sendo suficiente, ele não pode contar com o concurso dos bons espíritos para tal mistério? E os espíritos respondem, claro, sim. Para os espíritos evoluídos, é um prazer colaborar na evolução daqueles que lhes são inferiores. É a missão deles. Ajudar a evolução daqueles que lhes são inferiores.
Aí Kardec, não se conformando, ele faz na questão 911 outra indagação. Ele fala assim, olha, se com vontade ele pode vencer as suas imperfeições, se a vontade não estiver sendo muito firme, ele pode contar com o concurso dos bons espíritos, então por que ele não vence as suas imperfeições? E a resposta que os espíritos nos dão, ela nos choca um pouco. Porque eles dizem assim, que na maioria das vezes o homem não vence as suas próprias imperfeições porque ele se compraz de se ver envolvido na esfera de vício em que ele está. Vejamos, meus irmãos, se compraz, com prazer, é ter prazer de estar mergulhado na esfera de vício em que ele se encontra. Então, se a gente ainda tem prazer de estar mergulhado no vício, como nós vamos vencer nossas próprias imperfeições? É preciso que a gente mude o padrão de vibração mental que a gente está. E como que a gente muda isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, meu Deus, como é que eu mudo o meu pensamento? Como é que eu me isolo de ter esses pensamentos tão ruins que eu tenho ainda? Parece que sempre o primeiro impulso, primeiro pensamento nosso diante de alguma situação é sempre voltado para o mal. Aí a gente tem que refletir, tem que raciocinar, alinhar as ideias e falar, não, isso aqui não é para mim, eu tenho que agir de outra forma, eu tenho que agir de outra maneira. E muitas vezes a gente não age. E a gente fica lutando contra esses maus pensamentos. Como fazer? Lá no Maria de Nazaré, na manhã de sábado, tem um estudo lá que chama Manhã de Reflexões. E aí, eu quase não participo, porque eu saio para dar passe em domicílio, quando eu volto já está quase acabando. Mas outro dia eu cheguei mais cedo do passe e fui participar desse estudo que se chama Manhã de Reflexões. E ali estava em discussão a questão da vontade, do pensamento. E uma amiga nossa, de longas datas de fileira espírita, estava indagando a pessoa que estava coordenando os estudos. Como que eu faço para me conter desses maus pensamentos que eu ainda tenho? Como que eu faço? Eu quero ter só pensamentos bons, mas eu não consigo. A hora que eu vejo, eu já estou pensando uma coisa ruim e eu fico triste comigo mesmo de ter esse tipo de pensamento. E aí a gente pensava, quem não os tem? Né? Quem está isento de ter esses maus pensamentos? Né? Ninguém, todos nós temos. E ela ficava assim, triste com ela mesma de ter esses maus pensamentos. Não era coisa assim, se o cachorro da vizinha começasse a latir, se ela judiasse do cachorro, ela ficava brava, ela queria ir lá brigar. Coisas dessa natureza, mas ela falava, é um sentimento ruim que eu tenho ainda. Como que eu faço? E como que a gente faz? Né? Qual é o segredo? É mudar o padrão vibratório. Na verdade, o pensamento é energia. Pensamento é energia. Quando a gente pensa, nós somos como se fosse uma antena. A gente emite essa energia, mas igualmente a gente recebe essa energia também. A gente emite, emissor e receptor de energia. Mas que tipo de energia eu emito? Aquela energia na frequência da qual eu vibro. Quem vibra no bem, emite ondas de energias voltadas para o bem. E quem recebe essas energias? Quem também está na mesma sintonia. Aí quando as pessoas vibram na mesma sintonia, essas ondas são iguais, elas recebem e elas emitem. Quando eu vibro no mal, eu emito ondas também voltadas para o mal. Quem assimila essas ondas? Quem está na mesma frequência. E aí ela assimila, ele emite, eu assimilo também. Então, se a gente quer mudar a natureza dos nossos pensamentos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a natureza das nossas ações. Quanto mais a gente praticar ações voltadas ao bem, mais o nosso pensamento se volta ao bem. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, nossa, por que tem pessoas que fazem o bem por impulso espontâneo, estão sempre prontas para acudir, estão sempre prontas para socorrer qualquer que seja a situação, e tem outras que vacilam tanto? Por que será? Né? Ele fala assim, por que tem aquelas pessoas que fazem o bem por impulso espontâneo? E a gente não conhece várias dessas criaturas que estão sempre voltadas, estão sempre prontas para socorrer, para acudir, para ter uma palavra de carinho, uma palavra que eleva,
E parece que elas agem naturalmente, essas pessoas. Parece que o bem esparge delas naturalmente. E a gente conhece, não são muitas, mas a gente conhece essas pessoas. E os Espíritos dizem que essas pessoas já fizeram grande parte da sua evolução. E as outras estão por fazer. E aí ele fala assim, que a gente precisa fazer o bem hoje, amanhã, depois, para que o bem se torne para nós um hábito. O que é um hábito? É coisa que eu faço automaticamente sem perceber. Eu fiz tanto, que agora eu faço sem sequer me dar conta que eu estou fazendo. Então os Espíritos nos falam que a prática do bem ela tem que ser persistente. Eu persisto hoje, amanhã, hoje eu não estou com vontade de ir no centro, mas eu vou. Hoje eu não estou com vontade de ir numa ação caritativa, eu vou. Ainda que eu vou emburrado, ainda que eu vá de mau humor, mas vá. Porque eu vou hoje, vou amanhã, vou de tal forma que chega uma hora que eu vou espontaneamente, com uma simples vontade, querer de participar, de ir. Por quê? Porque o bem se tornou para nós um hábito. Kardec, na questão 883 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem, é aquela que se funda na caridade mais desinteressada. Primeiro eles falam que todas as virtudes são boas, porque são sinal de elevação do Espírito. Mas a mais meritória é a que se funda na caridade mais desinteressada. Quando eu estudo essa questão, eu falo assim, nossa, na caridade mais desinteressada? Então a gente faz caridade por interesse? Será que faz? Porque a mais meritória é aquela que se funda na caridade mais desinteressada. Então a gente faz caridade por interesse. Mas faz. Às vezes pelo reconhecimento nessa própria vida, que a gente quer o reconhecimento das pessoas. Às vezes para nos prepararmos para uma vida futura, ter uma bagagem melhor. E aí Kardec fica questionando os Espíritos, mas que mal tem nisso? Se eu sei que fazer o bem me credencia para uma vida melhor, eu não posso fazer o bem pensando? E os Espíritos falam, olha, você pode até fazer, mas o ideal é que você faça sem pensar em qualquer tipo de recompensa, por esse impulso espontâneo. Então é essa a nossa tarefa. E lutando um pouquinho hoje, amanhã, não dá trégua para as nossas imperfeições, passar em revista a nossa consciência, né? O segredo desse sucesso, meus irmãos, está no Livro dos Espíritos também. Se a gente for na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, qual é a melhor forma de eu me melhorar ainda nessa vida? Como eu posso fazer para me melhorar ainda nessa vida? E os Espíritos respondem assim, um sábio da humanidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo, essa frase é atribuída a Sócrates. E, na verdade, ela não vem de Sócrates, mas ela é atribuída a Sócrates porque ele desenvolveu toda a doutrina filosófica dele em cima dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, que é o autoconhecimento. Mas Kardec também era filósofo, ele conhecia aquela frase do conhece-te a ti mesmo. Mas ele não se satisfaz com a resposta. Ele vai na 919A e pergunta assim, tá bom, mas como fazer para conhecer-me a mim mesmo? Eu quero esse segredo. E os Espíritos nos dão essa receita. Nada menos, nada mais que Santo Agostinho nos dá essa resposta na questão 919A do Livro dos Espíritos. E ele diz mais ou menos assim, fazei o que eu fazia na minha última existência pela Terra. Ao final de cada jornada, eu passava em revista a minha consciência para saber se eu tinha pautado as minhas ações do dia consoante os princípios cristãos. Se tinha alguém para se queixar de mim, se eu agi de forma correta com todos aqueles que eu convivi durante o dia. E ele diz assim, que a gente precisa guardar um tempinho do dia para fazer essas reflexões. Os orientais já fazem isso há milênios, que é aquele momento que a gente está sozinho, nós conosco mesmo, pensando, refletindo sobre as nossas ações, né? Meditando. O que eu fiz hoje? Será que meu dia foi proveitoso? Será que foi bom? Será que as pessoas que chegaram perto de mim saíram satisfeitas comigo? Será que alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? A gente precisa fazer essas reflexões todo dia, guardar um tempinho. 10 minutinhos, a gente senta ali, repassa
passa em revista a nossa consciência, vê o que nós fizemos. E ele fala assim, não temeis fazer perguntas para si mesmo, para se conhecer. Faça as perguntas, você está sendo caridoso, você está sendo egoísta, você está sendo orgulhoso? E ele fala assim, e não temais encontrar a resposta, e não deixe que o amor próprio fale maior, quando você julga a si mesmo. Que a gente tem uma capacidade extraordinária de julgar os outros. Para julgar a conduta dos outros, a gente no instantinho julga. Mas quando a gente vai fazer o julgamento das nossas próprias condutas, o nosso amor próprio fala mais alto. E a gente não tem aquela sinceridade que a gente tem para julgar os outros. Aí Santo Agostinho fala assim, que quando a gente tiver em dúvida sobre o valor de uma ação que a gente cogita praticar ou praticou, para que a gente ouça a opinião dos nossos amigos. Ele fala assim, nem desdenhe da opinião dos vossos inimigos, porque Deus os colocou na sua vida como se fosse um espelho, porque eles falam maiores verdades do que falariam um amigo. E é isso mesmo, o inimigo não tem amizade para preservar. Você chegar para um amigo e falar assim, o que você pensa de mim? Ele vai falar tudo que ele acha? Ele vai falar, esse sujeito é egoísta, esse sujeito é orgulhoso? Não, ele tem que preservar a amizade, não quer nos magoar. Então, às vezes ele vai falar ali, superficialmente, e é assim que ele fala assim que o orgulhoso, ele não se julga orgulhoso, ele se acha só cheio de dignidade. Que o avarento, ele não fala que ele é avaro, que ele é só econômico. Então, Santo Agostinho fala assim, não temeis fazer as suas perguntas e encontrar as respostas. Por quê? Porque aí eu vou saber onde eu tenho que atacar. Eu percebi que eu estou sendo muito avaro, eu tenho que ser mais caridoso. Percebi que eu estou sendo muito orgulhoso, eu tenho que ser mais humilde. Eu vou trabalhar para conquistar essas virtudes, para lutar contra essas imperfeições. E ele fala assim, fazei o balanço da vossa consciência quanto o comerciante faz o balanço dos seus lucros e das suas perdas. E eu vos garanto que o balanço da sua consciência ele vai ser mais proveitoso. Então ele fala que a gente dedica a vida trabalhando e não dedica um pouquinho do tempo para garantir um melhor lugar na vida futura, para nos tornarmos criaturas melhores. E ele fala assim, passai em revista a vossa consciência e arrancai dali as más tendências como se arrancam as ervas daninhas de um jardim. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela nos dá várias receitas, várias formas de nos tornarmos criaturas melhores. Basta nós termos a verdadeira vontade de seguir, de lutar. Quem vai ser o vencedor? Quem vai receber os louros? Nós mesmos. Através do esforço que a gente fizer para refrear em nós mesmos as nossas más paixões. O final das contas é tudo uma coisa só. Nós estamos aqui buscando o quê? A nossa felicidade. E a nossa felicidade ela está na razão do combate às nossas imperfeições. Quanto mais a gente vencer nossas imperfeições, mais felizes nós seremos. E o que a gente busca é isso. O que Deus quer de nós? Que a gente seja feliz. Deus não trouxe o sofrimento para nós. O sofrimento é criação do homem. Sofrimento é o homem que faz. Nós somos os artífices do nosso próprio sofrimento. Deus não está punindo ninguém, Ele tem as suas leis, que são imutáveis. Se a gente transgride essas leis, nós vamos receber, de acordo com as leis dele, o resultado daquilo. E é da lei, e Deus não senta para negociar com a gente. Ele não chegou, Douglas, o que você acha da minha lei? Essa é boa, é ruim? Não, a lei é a lei. Ou você se curva a ela ou você sofre, não tem caminho. Então é melhor do que nos curvarmos. E para nós espíritas, meus irmãos, a responsabilidade é muito maior. É muito maior porque a gente sabe da nossa obrigação, a gente sabe do nosso trabalho, do esforço que a gente tem que fazer. Quando a gente volta à vida espiritual, não vão nos perguntar, que cor que era teu sangue lá, que carro que você tinha, que morar numa mansão? Não! O que eles vão perguntar para a gente? O que você fez de especial? O que você está trazendo aí na sua bagagem diferente? O que você está trazendo? E lá não tem jeito de enganar. Porque antes da gente responder, o Espírito já leu o que a gente vai falar. Ali é a verdade, nua e crua. E muitas vezes a gente vai olhar para a nossa bagagem e falar, não trouxe nada. Aí vão falar assim, mas por quê? Você não sabia? Você não frequentou a casa espírita lá? Você não foi 3 vezes por semana? E você não aprendeu? Aprendi. E por que você não trouxe? Porque perdi meu tempo. E a decepção vai ser nossa. Não vai ter lá um tribunal nos julgando, com o dedo em riste, nos condenando. Não.
Quem vai nos condenar é a nossa própria consciência de olhar para trás e ver o tempo perdido. O que se leva dessa vida, se não as lembranças, que podem ser boas ou más, de acordo com aquilo que a gente fizer agora. E Deus está esperando grandes obras da gente? Ele está esperando que a gente faça, não, esses encarnados aqui, em Cardoso, em Votuporanga, vão realizar obras que vão mudar o mundo. Não! Ele está esperando que a gente cumpra só os nossos compromissos que assumimos na vida espiritual. Quando ele precisa de criaturas para puxar a evolução da humanidade, ele usa dos espíritos missionários. E a gente tem exemplos às mancheias dos espíritos missionários. Nós temos uma Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, todo mundo fala, mas ela está em Calcutá, ela era indiana. Não tinha nada a ver com a Índia. Ela era albanesa. Mas só que ela queria ir trabalhar com as pessoas desventuradas das ruas da Índia. E ela entra para o noviciato com apenas 18 anos e o sonho dela é ir para a Índia. E ela vai. Ela chega primeiro em Darjeeling, ali ela vai para o convento, fica no claustro. Ela fica brigando, entre aspas, aí, com os seus superiores, porque ela quer ir para a rua. Ela quer trabalhar com os desventurados da rua. Ela não obtém a permissão, ela vai pedindo, chegou um ponto que eles falam, não tem mais jeito, vamos deixar ela ir para a rua? Deixa. Quando ela tem essa autorização, ela vai lá e faz um curso de enfermagem, porque ela sabia que ela ia utilizar aquilo na sua tarefa. Aí ela já estava em Calcutá. E ela vai para a rua trabalhar com essas crianças, com esses desventurados. Começa com 5, daqui a pouco tem 50, 100, 200, e aquele trabalho dela vai se multiplicando tanto, e as pessoas admirando, ajudando, que eles se transportam para as fronteiras além da Índia. O trabalho dela é fantástico, eram orfanatos, hospitais, asilos, para cuidar das pessoas desventuradas. E tem umas coisas, umas passagens com ela que são fantásticas. Ela dizia assim, o que eu faço é uma gotinha no oceano, mas o oceano seria menor se não fosse essa gota. Ela falava assim, que aquele que julga não tem tempo de amar as pessoas. Ela dizia que nós não podemos perder a oportunidade de fazer com que aquele que se aproxime de nós se despeça mais feliz do que ele chegou. Tem um fato que é interessante que aconteceu com ela, é fato verídico mesmo, real. Ela uma vez estava dando banho, lavando as feridas de um leproso, e um empresário muito rico compareceu lá para ajudar nas obras dela, e ele ficou aguardando ela terminar de lavar as feridas desse leproso. Quando ela termina, ela vai ter com o empresário, e ele pergunta para ela, madre, a senhora estava lavando as feridas de um leproso? Eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela se vira para ele e diz, eu também não. Só por amor se pode lavar as feridas de um leproso. Então, isso é exemplo para marcar a humanidade, para puxar a orelha da gente e falar, olha, desperte, né? Mas vamos trazer para terras brasileiras, nós temos a irmã Dulce na Bahia. Um exemplo de criatura. Muito cedo, perdeu a mãe, aprendeu com o pai o que era amor, o que era caridade, o que era amor ao próximo. Com 12 anos, sabe o que ela fazia? Ela pegava os doentes da rua e punha lá na casa dela. A casa dela, a sala, ficou conhecida como Portaria de São Francisco. E ela queria fazer o quê? Entrar para o noviciato para também trabalhar com as pessoas desventuradas das ruas de Salvador. E ela faz isso. Ela entra, pede autorização, não tem, ela briga, e ela vai para a rua cuidar dos pobres, dos doentes, e ela vai pegando um aqui e ali, não tinha apoio de ninguém. Uma vez, sabe o que ela fez? Invadiu 5 casas vazias, abandonadas, na chamada Vila dos Ratos. Vocês imaginam como é que devia ser isso? Vila dos Ratos. Ela foi lá, invadiu essas casas, botou seus doentes lá. Foi despejada. Perambulou com esses doentes pelas ruas de Salvador anos a fios. Até que um dia, ela pediu autorização para ocupar um galinheiro ao lado do convento, junto com os seus doentes. Obteve a autorização. Sabe o que ela fez com esse galinheiro? Transformou no maior hospital da Bahia. Ela ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia. As 2 vezes que o Papa esteve no Brasil, ele foi conhecer as obras dela. E ela, nos últimos 30 anos de existência, ela tinha 70% da sua capacidade respiratória comprometida. E trabalhando, e lutando em favor de uma causa que ela acreditava. E tem um fato interessante com ela. Ela gostava muito de ir nos fins das feiras, nas chamadas xepas, para pedir os restos de alimentos lá para os seus doentes. E uma vez ela
estendeu a mão para um comerciante para pedir esses restos de comida e ele simplesmente cuspiu na mão dela. Ela limpou o cuspe no vestido, falou assim para ele, esse cuspe é para mim, e para os meus doentes, o que você tem aí? Então, que criatura fantástica, né? Que a gente vê uma história dessa e quiser, tanto o filme da Madre Teresa como da Irmã Dulce estão disponíveis aí e retratam com grande fidelidade a vida delas. Fantástico. E a gente vê uma criatura dessa, a gente fica desse tamanhozinho e fala, meu Deus, de onde tira tanto amor, tanta coragem, tanta fé, né? Para trabalhar numa obra tão bonita como essa. Temos Francisco Cândido Xavier. No Brasil ele muda a história do Espiritismo. São 468 obras psicografadas, mais de 10 mil cartas psicografadas. Francisco Cândido Xavier renunciou à própria vida em favor de uma causa. Tem hora que eu fico pensando, já pensou 468 obras psicografadas? Tem livro do Chico que tem mais de 500 páginas. Que hora que ele tinha para ele? Que hora que ele vivia para si? Ele não vivia para si, ele vivia em favor de uma causa. Nós espíritas, antes do Chico, nós éramos estigmatizados. Os espíritas mais velhos eles vão saber. Você falava, eu tenho um avô paterno que era espírita. Lá em São José do Rio Preto, muitos anos atrás, o pessoal sabia que ele era espírita e passava do outro lado da rua. E hoje nós somos admirados. Graças a quem? Ao trabalho de Francisco Cândido Xavier. Porque o Chico fazia tudo com tanto amor, com tanto carinho, que ninguém nem cogitava se ele era ou não era espírita, né? Ele levou o espiritismo a um patamar que a gente precisa respeitar esse nome do espiritismo hoje. Se a gente, há uns anos atrás, era visto como pessoas que conversavam com os mortos, hereges, né? Hoje, as criaturas, quando você fala que é espírita, eles esperam o quê de você? Boas ações. Isso a gente deve ao Chico. Depois que ele morreu, teve um concurso do SBT e da BBC para eleger o maior brasileiro de todos os tempos. O que era esse concurso? Era para eleger aquele brasileiro que mais fez pelo seu país. E ali concorria Ayrton Senna, Dom Pedro I, Princesa Isabel, Fernando Henrique, e lá Pelé. E estava lá o nome do Chico também. A população espírita brasileira, salvo engano, é da ordem de 3% apenas. 3%. Quem ganhou o título de maior brasileiro de todos os tempos? Francisco Cândido Xavier. Aí eu fico pensando, mas espera aí, concorrendo com outras pessoas e uma população espírita de 3%, ele foi eleito o brasileiro que mais fez pelo seu país? Aí eu fiquei pensando, foi o Chico espírita? Não, foi o Chico cristão. Porque se olhou para a obra dele. E aí não tem como criticar, não tem como condenar quando você está diante dos fatos, né? E isso para nós espíritas é um motivo de orgulho, de ver que ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. E é um motivo de responsabilidade, porque se esperam da gente que nós também tenhamos passos corretos. E não é, a gente não tem que ter esses passos corretos porque esperam da gente. Nós temos que ter esses passos corretos por convicção própria, de que a gente tem que se melhorar a cada dia, que nós temos que fazer os nossos esforços ingentes para retornar melhor à vida espiritual do que nós chegamos. Nós não podemos perder essa oportunidade bendita que nós temos hoje, dessa reencarnação que nós lutamos tanto para conquistá-la. Então, meus irmãos, o alcance da evolução está à nossa mão. Não adianta pedir para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô fazer o esforço que eu tenho que fazer para me melhorar. Esse é meu. É uma luta interior que eu tenho que travar. E quanto antes eu vencer essa batalha, mais feliz eu serei. Para encerrar, eu vou contar só uma historinha que eu acho que todo mundo conhece, mas que vale a pena a gente relembrar. Certa feita, 2 jovens iriam entrar numa mata para colher a lenha do dia. E na entrada na mata, numa pedra alta, tinha um sábio ali sentado. E ele chamou os 2 jovens e lhes disse: meus filhos, não entrem aí hoje, porque se vocês entrarem, vocês não vão sair com vida. Os jovens desafiaram o conselho do sábio e entraram na mata para colher a lenha do dia. Um graveto aqui, outro acolá, foram juntando a lenha. Quando o sol ia a pino, eles pararam para tomar a refeição do dia. Tiraram de uma sacola um pão, partiram ao meio. Quando eles iam comer, passou um outro catador de lenha com fome e pediu
Um pão eles deram a metade para ele, a outra dividiram entre si, comeram e continuaram colhendo a lenha. À tardezinha, eles saíram da mata, cada um carregando um feixe muito grande de lenha sobre o ombro. Quando eles saem da mata, eles se deparam com aquele sábio que pela manhã tinha feito a advertência. Eles não tiveram dúvida. Foram ter com o sábio e falaram: sábio, nós vamos divulgar por todo o vilarejo que as suas adivinhações já não se cumprem mais. Pela manhã nos advertiu que se entrássemos na mata, de lá não sairíamos com vida. Cá estamos nós, sãos e salvos. O sábio muito tranquilamente desceu daquela pedra, se aproximou de um daqueles jovens que tinha aquele feixe grande de lenha nos ombros, empurrou aquele feixe de lenha, a lenha caiu no chão e se espalhou. Quando ela se espalha, eles percebem que ali no meio daquela lenha tinha uma serpente muito venenosa, mas que já estava morta. O sábio simplesmente se vira para eles e diz assim: o que é que eu posso fazer se Deus se deixa sensibilizar por um simples pedaço de pão? Muita paz a todos.